Olá pessoal, iniciando aqui hoje mais um Sindicast. Sindicast, como todos sabem, é o podcast do trabalhador do saneamento. Hoje estou aqui com meu companheiro Nascimento que é um companheiro de luta, Lucas Tonaco e o Dr. Renato Rodrigues, que é o fundador desse sindicato, né, Renato? E hoje a gente vai dialogar aqui, fazer um bate-papo sobre os impactos das privatizações e o que pode acontecer com a população do estado de Minas Gerais se a Copasa for privatizada. Mas antes de iniciar o papo aqui, Lucas, eu queria que vocês assistissem esse vídeo. Olha aqui, você só quis voto. Eu me arrependi de votar em você. A minha conta de água era 68. Olha a conta, 498. É justo? Você vai pagar pra mim? Tinha R$ 64. Hoje a minha conta de água tá vindo 265. Sem água ninguém vive. Ou eu como, ou eu pago a conta de água. Tarcísio, isso é um absurdo que você fez. Você vai pagar a minha conta? Até uns bons 3 meses atrás, R$ 17. E agora? 5.543. Esse governador Tarcísio é um... Aí, ninguém está aceitando o que está acontecendo com essa Sabesp. A minha conta vinha R$ 21,87. Para me pagar agora veio R$ 77,13. E eu nem estava aí, estava viajando, a casa fechada. Pois é, pessoal. Como mostrado no vídeo, a população de São Paulo hoje pede socorro. O Tarcísio enganou a população porque não falou que as contas iam aumentar em caso de uma privatização. Hoje a Sabesp, a maior empresa de saneamento que tem no país, ela foi privatizada. A Copasa hoje é a maior empresa pública de saneamento do país. E a gente não quer que aconteça para o povo aqui de Minas Gerais, um povo tão sofrido, a exemplo do povo do norte de Minas, Vale de Tionha, Vale do Mucuri, onde a Copasa já está ameaçando a implantar uma PPP, que é uma parceria público-privada. Então esse povo, eles não podem ser penalizados por uma mal gestão aqui do nosso governador, o governo Zema, assim como aconteceu na cidade de São Paulo, pelo governador Tarcísio, que privatizou a Sabesp. Estou aqui com o Lucas Tonaco, com meu companheiro Nascimento e com o Renato Rodrigues, que vai comentar sobre esse assunto. Quem começa, Renato? Pode ser você, Renato? Tranquilo. Na verdade, nós hoje temos um grande viés político direcionado para a privatização. Mas esse viés, eles esquecem de fazer um comentário fundamental. Por que privatizar? Para que privatizar? E quais as consequências da privatização? E quem vai ganhar, né, Renato? Exatamente. E quem vai lucrar, né? Porque, na verdade, para eles só importa o lucro, ou seja, o saneamento passa a ser uma pura mercadoria, né? E visando especificamente o lucro. Então, aqui em Minas Gerais, nós temos exemplos de que, por exemplo, a empresa está sendo paulatinamente sucateada. Como? Não estão cumprindo os compromissos, nos investimentos que tem que ser feito, não se cumpre os compromissos com os prefeitos municipais, não recebe os prefeitos, não discute a questão do saneamento e os serviços são totalmente terceirizados, sem preocupar com a população, com o serviço prestado à população. E esquecem de falar um ponto fundamental para a população. Olha, através da tarifa única do Estado, a manutenção da Copasa é fundamental, porque os recursos são distribuídos a nível de todo o Estado. Ou seja, os pequenos municípios, as pequenas localidades, onde não conseguem manter o serviço de saneamento, tanto água e esgoto, eles são mantidos através de quê? Através do subsídio cruzado. Ou seja, aqueles que consomem mais, dentro dos grandes centros, mantêm os sistemas menores, que o consumo são pequenos e o custo é altíssimo. Então, esse subsídio cruzado é fundamental. Quer dizer, a tarifa única traz esse viés do subsídio cruzado, que é extremamente democrático. E que está acabando a gestão do governo Zema. Exatamente, porque o governo Zema tem feito acordos com vários municípios, acabando com o subsídio cruzado, que não é uma tarifa específica. E nesse aspecto, o que acontece? A tarifa, ela remunera o serviço e, às vezes, aquele aumento é significativo e a Câmara Municipal não aprova a reciprocidade do recurso, certo? Não se faz investimento, não se faz absolutamente nada. Por quê? Porque o recurso é pequeno e, através do subsídio cruzado, você poderia tirar um recurso que está sobrando na localidade e transferir para outra.
E aí você conseguiria fazer o saneamento como é hoje acontece. É o seu princípio que nós conseguiríamos fazer universalização. Porque sem essa conversa com a população, explicar isso para a população, e explicar o seguinte, olha, você acha que você pagaria uma tarifa que hoje gera em torno de R$ 32, R$ 34, se não houvesse o subsídio cruzado? Não, você só paga por quê? Porque os funcionários de uma localidade atendem vocês através de uma empresa única que pode fazer essa prestação de serviço com um custo menor. Né? É a economia de escala, Renato. Então, que a gente sempre coloca. E Tem uma nesse questão- aspecto, Então, tem uma questão que é importante colocar aí. Hoje, qualquer serviço, primeira coisa é o seguinte, prestação de serviço público tem compromisso. Né? Compromisso com o social, com a prestação de serviço de qualidade, só serviço público. Porque o setor privado, eles querem lucro. Então, essa é a principal questão. Outra questão que pega muito nesse setor, tanto de energia quanto de saneamento, é o fato das principais autoridades, seja da cidade ou do estado, não estar nem aí para as questões do povo. Por exemplo, a Copasa trabalha sob concessão. O serviço é do município e ele concede para a Copasa. Mas ele não fiscaliza, ele não cobra, né? Ele não verifica que tipo de serviço que a Copasa está prestando ou vai prestar. Quais são os trabalhadores que estão prestando esse serviço. Nós temos cidade aí que está inteiramente terceirizada. E esse terceirizado, a empresa está aqui para ganhar dinheiro, não é para prestar bom serviço. Então tem essa questão toda, né? Então eu acho que, veja o que está acontecendo em São Paulo, está acontecendo no Rio de Janeiro, está acontecendo em Ouro Preto, está acontecendo em Patos de Minas, está acontecendo em várias cidades. Né? Pará de Minas, né? As cidades aqui que nós, por exemplo, representamos os trabalhadores, que é setor privado, a tarifa é maior que a da Copasa. Todos eles. Paraguaçu, né? Bom Sucesso, Ouro Preto, Araújo, Patos de Minas, Pará de Minas, né? Pará de Minas. Né? Todos esses serviços são mais caros que a da Copasa. também, né? Porque Né? tem uma concessão em Santo Antônio do Amparo. Santo Antônio do Amparo. Na Então, Nanuc. né? Nanuc. Pode verificar que as tarefas são maiores que a da Copasa. Por quê? Esse pessoal tem compromisso com o lucro, não é com a qualidade do serviço. Né? Ainda hoje de manhã, vendo o MGTV, algum lugar aí que estourou aí uma rede e tal, a Copasa já está lá arrumando. Né? No Rio de Janeiro, o pessoal ficou lá, mais de 6 mil residências, né? Uma semana sem água. Né? Porque estourou uma doutora, ela inclusive matou uma pessoa. Teve uma senhora que morreu, né? No Rio de Janeiro, porque essa doutora que estourou estava na margem da casa dela, arrebentou com a parede dela, a parede caiu em cima da mulher, ela morreu. A senhora acho que de 80 e tantos anos. E além da Né? qualidade da água também. Exatamente. Que não fez o tratamento devido. Né? No Então, Rio de Janeiro, a Copasa tem um setor específico para cuidar da qualidade da água, né? Onde tem laboratórios de alta tecnologias em lugares como Montes Claros, né? Varginha, no sul de Minas, que cuida daquela região lá. Né? Você tem na região do Triângulo, a mesma coisa. Aqui em Belo Horizonte, tem um dos maiores laboratórios, né? Para cuidar dessa questão. De Minas também. Né? Excelentes laboratórios. Exatamente. Então, eu acho que, além dessa questão do preço, é uma coisa que as pessoas têm que ficar atento, é que os próprios concedentes, o próprio poder concedente não tem cuidado do serviço que a Copasa presta. Fica reclamando o tempo todo, né? Você pode ver, ó, o bar está querendo lá discutir a questão de novo, né? Rediscutir, né? Mas será que ela está cobrando da Copasa o serviço correto? Estou sabendo que a Copasa está terceirizando tudo lá. Isso é uma boa para a cidade? Lógico que não é. Né? Então, eu acho que essa é uma questão que tem que... as pessoas têm que prestar atenção. Está aí cobrando o Tarcísio e tal, né? Gente, o Tarcísio é um privativista, né? Assim como é o Zema aqui. Esses caras não querem cuidar do bem-estar do povo, né? Ele quer dar lucro para empresas que financiam a campanha deles, né?
Tá aí o cara da. Como é que chama? Da concessionária de veículo, Sabe matar. Sabe né? matar. Salim Matar, né? Localiza. Da Localiza, que prestou serviço para o governo federal, né, há 3, 4 anos atrás aí, era assessor, né? Foi bem bonificado para isso, o Nascimento. Exatamente, entendeu? E aqui, o cara dando isenção até do passado. Essa é a bonificação. Então, é para esses caras que vai comprar. É para esses caras que esses governadores querem vender. E, Né? Nascimento, uma preocupação que eu vejo também é o seguinte, que eles não falam sobre a questão tarifária. Eles não discutem o efeito de uma privatização, o custo da tarifa e o custo do tratamento de esgoto. Quer dizer, ninguém coloca isso para a população. Depois a população se surpreende com o quê? Ah, chega em São Paulo, a tarifa está cara, a tarifa está um absurdo, não Tarcísio. É um susto. Por quê? Porque, na verdade, vende-se para a população, certo? Uma ilusão de que o serviço vai melhorar, a qualidade vai melhorar e as tarifas vão ser mantidas nas mesmas condições. Não E tem nós condição. sabemos, se nós acabarmos com o subsídio cruzado, a tarifa vai resultar o quê? É o custo do serviço. O custo do serviço vai ficar alto se você não tiver um subsídio, se uma ajuda, certo? Através da escala, né? Da economia de escala. Eu trabalhei na Copasa há 39 anos. Dos 39 anos que eu trabalhei na Copasa, aproximadamente 25 a 28 anos, entre 25 a 28, foi na contabilidade da empresa, onde eu trabalhava no setor de análise. Então eu conheço o custo da Copasa toda. Das mais de 600 cidades que a Copasa operava até pouco tempo, não sei se ainda é esse número, né? Com certeza, em torno de 500 dá prejuízo. Né? Se não é Montes Claros, Varginha, Pouso Alegre, Belo né? Horizonte. Belo Horizonte, Montes Claros. Contagem, Betim, Montes Claros. Essas cidades que dão lucro é que financia as demais. Né? Nessas cidades, com certeza dá lucro. Né? Agora, de Ubá para baixo não dá lucro. De Ubá para baixo não dá lucro. Né? Barbacena não dá lucro. A paz que a Copasa opera lá não dá lucro. Né? Cidades como Nanuque não dá lucro. Você entendeu? Então, é preciso que essas cidades que dá lucro, Teoflotone, naquela região do Vale de Jequitinhonha aí, apenas Teoflotone é homenagem a dar lucro. As outras todas dão prejuízo. Todas as outras dão prejuízo. Né? Por lá Montes Claros, Januária, Janaúba e Salinas que dá lucro. O resto tudo é prejuízo. Todas as outras dá prejuízo. Entendeu? Você pega no sul de Minas, você tem Pouso Alegre, Itajubá, Varginha e possivelmente Três Corações, que dá lucro. As outras todas dão prejuízo. E são mantidas pelas concessões que nós temos. Exatamente. Quando dá lucro. E aí entra o subsídio cruzado que você exatamente. falou. Você entendeu? Então, aí é que tá. Fala, Lucas. Você veja bem, né? Vocês dois viveram uma etapa de transformação do Estado, que é uma etapa de transformação interessante para o tema central dessa discussão. Subsídio cruzado não é uma questão de filosofia de negócio da Copasa, é uma questão de filosofia de Estado. Você tem uma Constituição, você tem um modelo federativo do Brasil, que os Estados, na verdade, fazem parte da União. Ué. Quando a gente vai rediscutir na Constituição de 88, você tem uma unificação de alguns temas a partir da década de 90, como você disse, em um sistema único. Um exemplo mais sólido que a gente tem disso é o do SUS. Você tem uma discussão sobre financiamento, mas o mesmo SUS daqui é o SUS de lá de Quixeramobim, que vai ser o SUS de Canoas, né? E na Copasa aplica essa mesma lógica, porque se a gente passa a falar em redistribuição e escala, economia de escala é uma economia que tende a dar certo. Por quê? Porque é uma economia planificada. Você consegue fazer o planejamento. Você consegue, na verdade, prever o crescimento vegetativo de uma cidade, crescimento vegetativo de uma malha, a substituição dessa malha sanitária e tudo mais. Por quê? Porque quanto mais informações você vai ter desse fluxo todo, mais você vai conseguir fazer um controle de investimentos. Exatamente. Planejar os investimentos. Planejar os investimentos. E em longo prazo. Exato. A Copasa tem 60 anos. Então, ou seja, para a Copasa, para chegar, eu gosto muito dessa discussão de privatização porque ela centra em 3 pontos. A primeira questão essa questão que o vídeo que o Eduardo colocou aqui é irrefutável hoje,
que a gente vai ter um setor de saneamento no Brasil que ele vai entrar em colapso. No início, a gente, na verdade, era mais cético. Por quê? Porque a 14026 ela criou uma expectativa de altos investimentos e de investimentos que viriam, de todo modo. Falavam em números astronômicos, né? Chegavam a citar cifras perto de R$ 1 trilhão para que esses investimentos forem feitos. Correto. Só que o capitalismo ele remunera a si. Se você aplica trilhão, você vai querer trilhão mais 3, entendeu? 3 vezes trilhão. Então, assim, já é uma máxima que a gente vai ter aqui no Brasil, através da financiarização, que não é só privatização, a privatização é uma etapa da financiarização do saneamento, né? Aqui é o que aconteceu em Londres, né? O pessoal costuma discutir privatização e começa a pegar sempre o exemplo extremo. O que é o exemplo extremo? O exemplo extremo é o seguinte: eles falam que investimentos no Brasil precisam de ser feitos. Malhas precisam ser construídas, enterrar cano é caro, né? A gente sabe disso, operar é caro. E aí o pessoal simplesmente fala assim: olha, mas vai ter que fazer muito dinheiro para trazer muito dinheiro para trazer esses investimentos para depois a gente começar a universalizar. Quando a gente estava aqui andando em carroças aqui no Brasil, Londres já tinha um sistema ferroviário, quase metroviário. Era uma das cidades mais urbanizadas do mundo. Londres, inclusive, até o século XX, né, até o início do século XX, era a capital mais moderna do mundo. Resultado: todos os investimentos que foram feitos em Londres ao longo de décadas chegaram a ponto da Margaret Thatcher entrar na década de 80 com esse mesmo ideário que a gente vive hoje no Brasil, um atraso de ideias já comprovadamente erradas, né? E ela simplesmente começa a fazer a privatização do sistema de saneamento de Londres. E aí o argumento era esse: necessidade de investimento. Aonde já tinha investimento? Resultado: a Thames Water hoje, a discussão central sobre saneamento na Europa é sobre a nacionalização do serviço de água, porque a Thames entrou em colapso. Se você tem o primeiro mundo não conseguindo, com muito dinheiro, fazer a capitalização e fazer uma certa engenharia financeira que sustentasse essas privatizações, imagina a gente aqui no Brasil, numa cidade igual Manga, por exemplo, que tem 50% de tarifa social. Você não tem um problema de financiamento público só aqui. Você tem um problema de como é realizado a discussão sobre saneamento. Eu desculpa vocês dois são mais velhos que eu, minhas referências aqui, meus professores aqui, mas eu tenho que discordar com relação a essa discussão do lucro, porque saneamento não tem que ser discutido lucro. Correto. Banco discute lucro. Certo? Saneamento discute saúde. Saneamento discute saúde. Exatamente. E se a gente retomar a discussão sobre saúde e saneamento, a gente vai ver o seguinte: por que a gente remunera bem, né, os nossos enfermeiros, os nossos técnicos de enfermagem, setor público, os nossos médicos, mas não remunera bem o profissional de saneamento? A gente tem dados aí, exaustivos inclusive, que comprovam que o investimento em saneamento básico, ele na verdade tem um impacto profundo no investimento em saúde de ponta e desenvolvimento humano. Certo. Então, assim, só para finalizar, para não delongar muito, eu acho que a gente tem que rediscutir como a gente lida com essa questão de lucratividade em saneamento. Quer ver um negócio? Não, e é o seguinte, tão essencial, né, Nascimento? Exatamente como a mulher falou em São Paulo, na questão que ela falou: olha, o que eu faço? Eu não posso ficar sem água. Ou sem água ou sem comida. Exatamente, ou sem comida. Então, quer dizer, para Não, sobreviver eu dependo da água. E aí, vocês aumentam a tarifa, o que eu vou fazer? Me explica como que eu vou viver. Então, essas questões não são levadas ao público. O público desconhece essa informação. Quando fala em privatizar, ninguém pergunta: mas governador, mas vai aumentar a tarifa? Governador, como é que vai ser? Como é que vai ser o saneamento Renato, aqui? Como é que vai ser a água e esgoto? Você conhece os Estados Unidos. Eu não conheço os Estados Unidos, você conhece. Eu conheço bem lá, Renato. Eu também. Já assisti muito. Eu posso saber. Ó, houve um incêndio agora na região da Califórnia que queimou um espaço do tamanho da França. Sim. Né? Cidades inteiras foram queimadas. E áreas nobres, né? Malibu, né? Malibu, né? Praia mais cara do mundo. Né? Praia mais cara, o metro quadrado mais caro do mundo queimou. Quem vai construir aquilo ali? O seguro. A maioria daqueles caras ali são artistas, né? Casa do Mel Gibson e tal, pegou fogo e tal. A maioria são artistas, tem seguro.
né? O cara não vai ter uma casa de 40 milhões de dólares sem seguro, né? Então, o cara tem seguro, tá? Mas a maioria do povo não tem. Então, o seguro vai quebrar. Se o seguro tiver que indenizar tudo, ele vai quebrar. Quem vai pagar aquela conta ali? O Estado. O Estado que vai pagar. O país, o governo federal que vai pagar aquela Ou seja, conta o ali. povo vai pagar. Né? O povo vai pagar, né? Tá aí o Trump aí nessa loucura toda aí, vai taxar Brasil, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Colômbia, né? Venezuela, vai taxar todo mundo, né? E tal, entendeu? Tá pensando em arrecadar, é claro, né? Arrecadar, né? Para bancar as guerras aí que eles patrocinam aí pelo mundo afora, né? E tal, tudo mais, entendeu? Então veja bem, ali, essa é a lógica do capital. Eles não ficam no prejuízo, entendeu? E tem um movimento aqui que é, inclusive, já foi entrevistado aqui pelo Eduardo, já está sempre com a gente, é o pessoal das Valas das Flores, que defende as Valas das Flores, né? Assim como o pessoal do Gandarela, né? Que luta ali para manter o Gandarela, luta para manter a qualidade da água de Valas das Flores, porque dali sai água para distribuição, não é? É um dos pontos de captação da Copasa. Tem estação de tratamento de água lá e distribuição, né? Faz parte aí da grande malha de distribuição de Belo Horizonte. Você acha que se a Copasa fosse privatizada, haveria aquela preocupação ali com a qualidade daquela água? Lógico que não, né? A Copasa tem uma estação de tratamento na Pampulha, né? Aliás, é uma vergonha que a lagoa em si é uma vergonha, mas a Copasa tem uma estação de tratamento de água lá, entendeu? De esgoto lá. Isso significa que aquele esgoto que vem de Contagem, que o esgoto que polui a Lagoa da Pampulha vem de Contagem. Não é verdade mais, porque a Copasa trata o esgoto antes dele entrar na lagoa. Portanto, quem polui a lagoa são os ricos que moram na beirada da lagoa. Exatamente. São os ricos que moram na beirada da lagoa. Eles é que estão poluindo aquela lagoa, a Lagoa da Pampulha. Entendeu? Então, por que o Zema, que fala tanto da Copasa, não chega na direção da Copasa e fala assim, vamos caçar todos os esgotos clandestinos da beirada da lagoa. E todos os gatos também. E todos os gatos. Né? Na casa da família dos Perrella e tal, que tem uma mansão lá imensa, todo mundo ali. Entendeu? Vamos procurar. Né? Ele não determina isso porque vai mexer exatamente com os aliados dele. Né? Então, vive criticando a Copasa, mas ele não determina, né, um serviço que realmente possa dar resultado. Né? Critica a Copasa, critica essa amiga, colocou quanto aqui? 5 centavos, muito pelo contrário, tirou mais que todos os outros governadores juntos. Né, Eduardo? Você tem esse... Olha a questão salarial que ele impôs para o grupo diretivo da Copasa. Olha quantos recrutamentos amplos que ele fez. Aqui, o salário da exigente concurso público. Salário dos diretores. Empregado de casa, de carreira. Você entende? Então, são questões. O salário dos diretores da Copasa quase triplicou. Dos diretores da Copasa quase triplicou. Isso aí fora é bom, né, Nascimento? Fora os bônus, né? Que não existia, que nunca existiu, né? A Copasa tinha um plano de cargo salário, onde o salário do diretor era em torno de 15% do maior salário da Copasa, que era do superintendente. O maior salário da Copasa, cargo de carreira, era do superintendente, era o maior salário. O salário do diretor era 15% acima. No máximo, né? No máximo 15%, entendeu? Definido por regra interna. E o salário do presidente era até 25% acima desse salário. Hoje está 3 vezes mais. E ele está colocando aqui em cargo de carreira do trabalhador da Copasa, que é o cargo de superintendente, indicado do Partido Novo. Pois é, Nascimento, isso aí são assuntos que nos interessam, né? Eu acho que quando a gente fala de saneamento, de privatização, de impactos das privatizações, eu acho que a gente deveria colocar uma palavra, uma frase assim muito curtinha, mas que impactam diretamente na vida do cliente, né? Ou seja, da população, que é o sentimento de pertencimento, né? O sentimento também de solidariedade. Esse vídeo que a gente assistiu aqui agora há pouco, ele representa o impacto da privatização não somente lá na cidade de São Paulo,
Mas o que pode acontecer aqui no nosso estado, onde o governador Romeu Zema quer privatizar, como eu disse inicialmente, o que pode acontecer na região do Vale do Jequitinhonha, de onde eu sou, norte de Minas, Vale do Mucuri, onde o governo Zema já está procurando os prefeitos, Lucas, para assinar a adesão à PPP, que é uma parceria público-privada, ou seja, é a privatização por partes, né? Conforme você já citou anteriormente aqui também em outros podcasts. Então ele está nessa etapa de buscar as assinaturas dos prefeitos para aderirem a essa parceria público-privada para entregar o que alguns clientes acham que é ruim, digamos assim, em termos da Copasa, para a Copasa, que aos olhos de algumas pessoas que é ruim, ficar fiscalizando um privado. Ou seja, talvez até pior do que um processo de privatização. A Copasa, Nassa, ela é uma empresa de economia mista e, na nossa avaliação, ela é uma empresa boa, né? Porque ela é uma empresa infinitamente melhor do que uma empresa privada. Mas é uma empresa que ela poderia melhorar muito mais, porque ela é uma empresa de economia mista, mas poderia ser uma empresa pública, 100% pública, que não tivesse o viés do lucro. Porque por mais que a gente lute contra a privatização, que a gente seja sensível e solidário, com esse vídeo que a gente viu aqui, o pessoal lá da cidade de São Paulo, que estão pagando a conta de água caríssima, a conta de água aqui de Minas Gerais também ela não é barata, ela é cara. Falar para um cliente de baixa renda que a conta de água que eles pagam ali R$50, R$60 por mês é barata, eles vão dar um murro na cara da gente, porque a conta de água, de fato, ela é muito cara. Mas ela pode piorar exponencialmente conforme mostra esse vídeo. E a gente não quer que isso aconteça para o nosso povo, né? Para a população do estado de Minas Gerais, para o morador da periferia, para o morador da cidade pequena. A gente não quer que nada disso aconteça porque a gente sabe os impactos das privatizações. Aquilo que a gente acha que hoje está caro, amanhã vai estar impagável. E as pessoas... E sem a qualidade. E sem a qualidade, né, da água que a Copasa oferece. E as pessoas em pleno século XXI, onde a água é considerada um direito fundamental e constitucional, elas podem simplesmente ficar sem o acesso à água. Vamos encerrar esse bloco e a gente retorna no segundo bloco falando de PPP, de privatização de novo, dessa conta de água cara, e se nas casas nossas estão faltando água ou se as contas estão vindo conforme mostrou esse vídeo aí. Correto. Voltamos com água no copo, água que não é da privada, né, Lucas? Estou hoje aqui com a blusa contra a privatização, viu, Renato? Não sei se você já observou, essa blusa aqui é uma blusa de campanha que a gente fez. A gente tenta distribuir para todos os trabalhadores do saneamento do estado, Copasa, Copanor, empresas privadas, SAAS, né? Porque para eles verem a importância de lutar contra a privatização do saneamento, não só da Copasa, privatização do SAAI, contra a privatização da Copanor, né? E que essas empresas que hoje prestam serviço privatizado, elas pegam como exemplo, como parâmetro que é o serviço público, né? A gente só é contra as privatizações porque a gente sabe os reflexos que as privatizações acontecem para nós que somos consumidores. E eu sou consumidor, você também é. Você paga a sua conta de água, não paga? Pagamos e bem cara, viu? Bem significativo. E cara, porque aqui para nós, de novo, a conta de água da Copasa não é barata. Mas Não. ela é menor do que uma conta de uma empresa privada. E com qualidade. E que a com gente qualidade, que testar, não, em termos de qualidade não tem pela discussão. qualificação dos empregados Não da tem Copasa, discussão da porque... estrutura. Não, em termos de qualidade não tem discussão não, porque a Copasa, ela tem a melhor água do país. A Copasa, em termos de saneamento, é a melhor empresa de saneamento que tem do país. Em termos de qualidade não tem que discutir, entendeu? Agora, com relação a valores, a conta de água da Copasa é cara. Ela não é barata. Ela poderia ser muito mais barata se ela fosse uma empresa 100% pública. Então, somente pelo fato dela ser uma empresa de economia mista, a gente já acha a conta dela cara. Imagina se fosse privatizada, seria aqui, ó. A conta de água seria aqui. Que é o que o povo lá de São Paulo hoje está sofrendo. O povo lá de Pará de Minas está sofrendo. A população de Ouro Preto, onde a água é privatizada, o povo está sofrendo. Podem, vocês que assistem a gente aqui nesse momento, podem pesquisar aí sobre a Saneouro, águas lá de Ouro Preto. Vocês vão ver que a tarifa lá da Saneouro, que é uma empresa privada, é muito maior do que a da Copasa. Praticamente o dobro do valor. Praticamente o dobro do valor. Assim como tem nesse vídeo aí, clientes reclamando que a tarifa aumentou, dobrou o nascimento.
Nós fomos lá, Lucas foi lá comigo aquele dia também. Tinha uma cliente lá que ela estava acostumada a pagar, parece que era R$50 por ano lá em Ouro Preto, você lembra? Aí ela falou que no segundo mês a conta dela veio de R$1.300. Então, assim, quando tem esse processo de privatização, além das tarifas aumentarem exponencialmente pela lógica do privado, que o Lucas comentou muito bem aqui, porque você investiu ali 1 bilhão, você vai querer retornar 3 bilhões. Investiu 1 milhão, vai querer 4 milhões. Então, além de aumentar exponencialmente, a qualidade do serviço vai cair. E quem vai ser maior prejudicado, eu vou até colocar os trabalhadores aqui em escanteio, sem falar dos trabalhadores, sem falar do emprego, por enquanto, mas quem vai ser o maior prejudicado vai ser o povo, que não vai ter um serviço de qualidade e vai ter uma conta de água muito exagerada. Exatamente. Agora, Nascimento, a gente pulando para outro assunto aqui, eu queria ouvir vocês debaterem sobre o assunto, né, nesses 15 minutinhos que a gente tem para fechar esse podcast. Está acontecendo na região lá do norte de Minas, Vale de Jequitinhonha, Vale do Mucuri, um processo de privatização por partes. Né? A privatização é quando, para quem é leigo no assunto, é quando o Estado ele vende a empresa. É o que Zema quer fazer aqui no nosso Estado. Fazer igualzinho o que Tarcísio fez lá em São Paulo. A privatização é entregar o patrimônio público para um gestor privado. Não está acontecendo diferente na região do Vale de Jequitinhonha, norte de Minas, Vale do Mucuri. A Copasa está fazendo uma parceria público-privada naquela região mais carente do Estado. Naquela região, Renato, onde ela é subsidiada por as cidades que, em tese, dariam lucro, como você citou, Belo Horizonte, Montes Claros, Teoflotone, né, Salinas, enfim, as cidades maiores. Então, aquela região, ela vai ser entregue o serviço lá de água e de esgoto para um privado operar. Agora, qual que é a lógica disso aí? Você mesmo citou que aquela região é uma região carente e que ela não foi o Nascimento que citou, que aquela região não dá lucro para a Copasa. É a região de Berilo, de Rubelita, de Badaró, a região de São João do Paraíso, Taiobeiras vem em DH médio, Divisa Alegre, né, Itamarandiba, Capelinha, enfim, são vários municípios que estão cercados ali por cidades com IDH ou médio ou baixo. Cidades, né, com índice de desenvolvimento humano baixíssimo. E qual que seria a lógica disso aí? Você entrega para o privado faz o serviço, a Copasa paga o privado e o privado vai ganhar lucro. Então, a conta não fecha. Possivelmente, Nascimento, isso aí me faz pensar, até por causa desse vídeo que a gente assistiu aqui, que a conta de água desse povo tão sofrido, ela vai aumentar. Certo. O que você tem a dizer sobre, Nasser? Olha, quando a Copasa perdeu para a de Minas, entrou lá uma empresa privada. Tá? Eles procuraram a gente aqui no sindicato para que a gente representasse os trabalhadores, né, da empresa que foi criada lá. E a gente foi. Eu e a Dilson fomos fazer a primeira negociação lá. Quando eu cheguei lá, tinha no pátio mais ou menos uns 5 ou 6 carros e tinha 2 BMW e uma Mercedes parada no pátio. 2 BMW e uma Mercedes parada no pátio da administração da empresa. Eu perguntei de quem que eram os carros e falou, olha, o BMW é do superintendente financeiro, a outra BMW é do diretor de operação e a outra é do diretor de comércio, né? Área comercial e tal, entendeu? E os outros carros são carros menores, carros, né, mais baratos e tal. Era de alguns trabalhadores que era, né, um era engenheiro, e tal, entendeu? Aí eu perguntei para ela, vem cá, qual é o salário desse diretor? Naquela época, o diretor financeiro, né, e o superintendente, aliás, o superintendente era filho do dono, e já tinha um salário na faixa de R$40 mil. Naquela época. Naquela época. Tá? Quando nós fomos negociar a PLR deles. A proposta de PLR era 6 salários para os diretores, 4 salários e meio para os superintendentes, né? 2 salários para engenheiro, né? Um salário e meio
para os técnicos e 0,5 salário para o trabalhador da área operacional. 0,65. Ou seja, se o cara tinha um salário de mais ou menos um salário mínimo, o salário mínimo tá hoje R$ 1.500, então ele teria mais ou menos R$ 900 de PLR. Enquanto aquele que ganhava 40 mil ia ter 160 mil, né? 160 não, 240 mil. Então essa é a lógica. O rico cada vez fica mais rico. Isso. E Essa o é a pobre lógica. cada vez fica mais pobre. Na Copasa hoje, eles já estão fazendo isso. Né? Quer dizer, Já estão fazendo eles isso. estão tentando implantar isso. Tá. O que nós temos na Copasa hoje? E o Sindágua defende estar mantendo isso, inclusive com ações judiciais todo ano. Salário igual, PL igual, PLNA, igual para todo mundo. Exatamente para evitar esse tipo de coisa. Porque você tem aí os diretores, todos indicados pelo governador, né? E alguns superintendentes também, ganhando um mundo de dinheiro, e o cara que realmente pega lá na ponta, lá faz o serviço, ganhando lá, né? Um salário, 0,5 salário, coisa desse tipo. Essa que é a lógica desse pessoal. Por que eu estou colocando isso? Porque a Copasa hoje, ao chamar uma parceria público-privada e colocar uma empresa privada para trabalhar lá, ela está, primeiro, acabando com um salário que, na média, não é dos melhores, mas é muito acima do mercado que paga aí. Que essas empresas vão pagar. Na região. Na região. Na região. Né? Você mantém uma qualidade de vida melhor para o trabalhador, né? Com salário mais decente e tal, tudo mais, que na média, o salário da Copasa, na média, já está aí uns 3 mil e poucos reais, né? O Eduardo. Lucas, talvez vocês possam me ajudar aí. Mas está aí na faixa de uns 3 mil reais, salário médio, do copasiano. Considerando menor salários maiores. A média global da Copasa, 2 anos atrás, era R$ 4.500. Olha para você ver. 4 mil, então 50% acima do que eu achava. Né? Se você com um salário de R$ 4.500, cara, é um salário 3 vezes maior que o salário mínimo. Mas o Nascimento, só para deixar claro aqui, essa aí não é uma realidade dessa região onde a gente está falando. Né? Correto. Tá. Que média, né? Não, estou falando a média. 1.500 e pouco. Isso, é só para constar, porque nessa região tem poucos assistentes, onde hoje é faixa 7 na empresa, e tem pouquíssimos assistentes especialistas ou técnicos especialistas. Mas tem um impacto. Os técnicos, mas só para deixar claro, né, porque os técnicos especialistas, por exemplo, não estão concentrados naquela localidade. Os assistentes especialistas, eles não estão concentrados naquela localidade. Correto. E aí, como a gente está falando daquela região, nós estamos falando ali de postos de trabalho de R$ 1.600, R$ 1.700. A Copanor é um exemplo disso, né? Porque senão fica parecendo que o pessoal daquela região ganha em média de R$ 4.500, e isso não é verdade, não, né? Correto. Mas na média Copasa, isso aí é correto, né? Sim. Mas na média Copasa ela é correta. Sabe por que eu estou colocando isso aqui? Para mostrar o seguinte, entre uma terceirizada, essa média salarial que não é aquilo que as pessoas ganham lá, mas transita lá, porque vai técnicos lá constantemente, Perfeito. Transita lá, e deixa na cidade uma arrecadação com base nisso que eu estou falando. Né? Com base nisso. Quando você chama uma empresa privada para operar esse serviço, e esse salário médio cai para um salário mínimo, quem vai ficar no prejuízo? A própria cidade. Sim. A própria cidade. Mas só para finalizar, rapidamente, só para finalizar. Então, veja bem, hoje, o que esse pessoal devia estar fazendo, o que esses prefeitos deviam estar fazendo, é saber a qualidade desse serviço que vai ser prestado lá. Porque a qualidade vai cair, né? A Copasa, será que vai ter uma fiscalização adequada para isso aí? Né? Essa que é a questão. Assim, deixa eu fazer só um breve paralelo, tem um pouco essa questão da PPP, mas fazendo os paralelos do que, como a PPP, na verdade, opera uma certa lógica privatista, vamos dizer assim. Isso que você disse, Nascimento, sobre as desigualdades salariais, é o artigo que eu exaustivamente cito do Montenegro, do Barão de Saneamento, né?
em que ele fala as diferenças salariais, por exemplo, da Egea. Um executivo ganha na Egea em média R$900 mil por mês. E um empregado lá do chão de fábrica está ganhando seus R$1.400. As desigualdades, na verdade, elas aumentam, porque foi feito, na verdade, um sistema de extração de mais-valia. Você desloca a mais-valia, na verdade, Você está falando de R$900 mil por mês? Por mês, na Egea. Eu vou falar que a média chega a 280, R$300? R$900 por mês. É um brilhante artigo do Montenegro, que chama Os Barões de Saneamento, e tem um compilado de dados da Oxfam. Por quê? Porque quando você cita sobre média de valores, não é um impacto apenas econômico local, mas é porque os serviços melhores remunerados, eles consequentemente vão prestar um serviço, uma qualidade melhor a ponto de você não ter que ter aquele, digamos assim, de você aproveitar o excedente produtivo, né? Você tem uma mão de obra produtiva, qualificada ali, é melhor para todo o ecossistema, né? Agora vamos lá. Você disse sobre fiscalização, por exemplo. Antes de tudo, previamente, eu queria falar que ontem, inclusive, o Eduardo me ligou à tarde para a gente discutir essa questão de PPP e tal. E aí, assim, cada vez mais a gente está vendo a luz no fim do túnel, né? Tá uma luz cada vez mais complicada, mas a gente está vendo uma saída para isso. Nem que seja jurídica, até porque, com relação às questões jurídicas, ontem à noite, procurando um pouco também, todo dia eu procuro um pouco sobre essas questões temáticas aí para dar uma atualizada. Tem uma decisão do Flávio Dino ontem que revogou um decreto do Zema sobre licenciamento ambiental em terras federais. E ali tem muitas terras federais, inclusive. Tem questões jurídicas que eu acho que resvalam numa alçada que é do Ministério Público Federal, que são relativas à questão de povos originários, povos tradicionais. Ele tem as bordadeiras, colhedeiras de flores, os povos indígenas tem ele também. Então vai ser uma questão mais complexa para isso, porque hidrometrar comunidade rural e tacar, né? É brincadeira. E tacar a conta d'água em poço é brincadeira. Uma mudança de Eu acho que, na verdade, assim... E outra coisa, tem discussões mais complexas. Por exemplo, você vai pegar a assinatura de 92 prefeitos para 92 prefeitos decidirem sobre, soberanamente, 1 milhão de pessoas. Rapaz, aquela região ali é quase o tamanho da Bélgica, meu camarada. Você não vai fazer isso da força, não. Agora... Eu vejo assim, o discurso da Copasa sobre PPP é muito simples, que se confunde um pouco sobre o discurso sobre privatizações. A essência do discurso de privatizações é com base em 3 questões principais. Todo discurso de privatização. Eficiência, que o serviço vai ser mais eficiente. Concorrência, que você vai ter uma concorrência adequada. E regulação. Vai ter mais eficiência que a Copasa? Não, sim. Eu tô falando o seguinte, a premissa de quem leva a sério os argumentos de privatização são essas 3 bases. Agora vamos lá, né? Vou começar da regulação. Você tem hoje no Brasil um cenário regulatório que aqui em Minas Gerais estão operando quase dezenas de empresas de regulação. Vou dar um exemplo para você. Aquela crise da Enel que teve lá em São Paulo, a Aresp, que era a Agência Reguladora de Serviços Públicos de São Paulo, ela deveria intervir, por quê? Porque a Enel estava deixando o hospital sem energia elétrica, camarada. Todo mundo viu aí que é a Enel, né? Então, assim, nesse contexto, você tinha regulação da ANEEL também. A questão é que a regulação não evita aspectos políticos. Tanto que a atual diretora da Arsai é uma indicada do governo, Romeu Zema. Você pode falar, mas a Assembleia tem um poder de intervir? Não, tudo bem, mas a questão é que as regulações no Brasil são portas giratórias do setor privado. As pessoas saem do setor privado e vão para a regulação, porque elas vão fazer lobby para o setor privado. Porque se elas não fizerem um lobby para o setor privado, né, acaba que, na verdade, elas perdem força política com aqueles parlamentares ou políticos ou do executivo mesmo, que seja, que vão apoiar ideias privatistas por N fatores, seja por financiamento de campanha, né? Seja por alguma espécie de favorecimento em tipo. Não estou falando de corrupção diretamente. Né? Depois elas têm mandato, né? Depois tem mandato. O mandato acaba e vão botar então, para onde? É a discussão do Banco Central. Isso, entendeu? Exatamente. A discussão da desregulamentação que ocorre só no Brasil. E olha, em vez de você ver, eu estou falando de um sistema disfuncional de regulação. A OFAL, que era a agência de regulação da Inglaterra, era a mais sofisticada do mundo e não evitou esse caos. Agora você imagina no nosso. Esse sistema de regulação deveria evitar
o que eu chamo, na verdade, de descontrole da matriz de risco, da matriz de risco flutuante. Por quê? O que é a essência hoje? Por que não vai funcionar a privatização de saneamento? Porque você vai ter que vai despejar dinheiro, vai ter que tomar emprestado dinheiro, esses juros tendem a cada vez mais subir, até porque depende de um cenário complexo global, e a gente está vendo que globalmente as coisas estão complexas, né? E aí você vai pegar dinheiro para remunerar esses acionistas que não vão querer ganhar menos, eles vão querer cada vez ganhar mais, e os acionistas também minoritários de certa forma, e esses corpos de diretores, etc. Então, assim, nesse sentido de regulação, a regulação não vai evitar que a tarifa aumente, não vai, porque a matriz de risco foi flutuante. E os custos do serviço, que vão passar a ser cada vez mais altos, vão ficar cada vez mais caros. Então a regulação não evita isso. Você acha que vai chegar num ponto de que o custo dessa PPP ou dessa parceria será mais alto do que trabalhar com o empregado próprio? Eu não tenho a menor dúvida. Você veja bem. O que acontece nesse momento? Essa questão que eu disse dessa premissa da regulação é como eu expliquei. É uma falácia. Para começar, o pessoal não fica no prejuízo, né? De jeito Tem nenhum. garantia de lucro. De jeito nenhum. Porque eles pintam no imaginário coletivo que regulação vai ser aspecto técnico. Não existe técnica sem política, não existe política sem técnica. Entendeu? Então, assim, as decisões políticas, na verdade, elas embasam, às vezes, em alguns aspectos técnicos. Mas os tribunais de contas que você tem, mesmo os estaduais, eles recomendam, eles não são foro interlocutórios. Será que vai existir um fundo garantidor? Não, assim, né? O que a gente está vendo é fundo internacional, igual a gente tem G4W, tem uma série de fundos internacionais, né? Principalmente os fundos de pensão canadense. Eu digo o seguinte, diferente. Por exemplo, no setor tanto saneamento quanto de energia, que está sendo criado aí, existe um fundo, tá certo? Sim. Para garantir o lucro. Existe acha? essa discussão de fundo sobre a tarifa social, tá? Que é uma discussão que eu acho que, na verdade, a gente vai ter que passar a discutir daqui para frente. Agora vamos lá para o segundo fator, né? Como eu disse, eficiência. Essas empresas privadas de eficiência, empresas privadas de saneamento, elas são totalmente ineficientes. Quem diz isso não sou eu. Do ponto de vista do serviço. Quem diz isso não sou eu, não. Do serviço ponto prestado. de vista do serviço prestado. Por quê? O Transnational Institute... Gosta de você, Lucas. Ah, conheço várias. Crema? Conheço várias. Por que o discurso da eficiência é incrustado no discurso das privatizações? Porque, em sentido histórico econômico, a economia histórica praticamente chegou a ser uma disciplina muito... chega a ser uma coisa só em determinado ponto. Os países envolvidos, no auge de suas crises, Inglaterra, Estados Unidos, quando eles viram o capitalismo estagnar, eles começaram com um choque das privatizações na década de 70. E aí colocaram essa cartilha que a gente chama de neoliberalismo para a gente. Correto. E a gente, com esse imaginário norte-americano, muito também europeu, né, digamos assim, inglês, né, europeu até na Inglaterra, né, porque a Europa mesmo não pratica isso. Simplesmente, NASA faz o quê? Faz com que a gente, né, o povo em geral, imagine que a privatização é modernização. Em vez de ir para as ruas, eles voltaram para a selva. Exato. Então, assim, o lance é que, veja bem, eu achei ótimo, foi essa até... Só usar como analogia aqui, né? De quanto esse pessoal, na verdade, eles estão assim, eles estão sem saída. Você veja bem, eu estava vendo que teve um crash ontem, né? Porque o mercado financeiro, né? O Deus mercado, inclusive tem uma pesquisa que saiu essa semana que falou que o mercado errou 95% das previsões que fez. E aí eu vou usar, você vai usar, Eduardo vai usar, o cidadão vai usar mercado para decidir alguma coisa na vida? Você é louco? Então, assim, esse crash de 1 trilhão foi causado por quê? Porque teve um grupo de empresas privadas norte-americanas que desenvolveu aí esses sistemas de inteligência e tudo mais. E eles falaram que o custo desse sistema de inteligência ia ser 100 bilhões. Trilionário, não. Tinha cifras trilionárias lá para isso. Aí foi um grupo de 200 chineses. 6 milhões. Formados em universidade na China. Formados em universidade chinesa. Com a diretriz chinesa, porque a inteligência artificial na China é questão de Estado. Simplesmente fez um processo 85% mais eficiente, 85 vezes mais eficiente e de graça. E gratuito. Agora, assim, isso para dizer o seguinte, cadê essas empresas de saneamento privadas para promoverem tecnologia? Cadê?
Que eu saiba, foi a Copasa que ganhou um prêmio de tecnologia e sustentabilidade agora, recentemente. Como a melhor empresa de saneamento, inclusive numa revista conceituada recentemente. Não, né? Não falar alto não, porque se falar alto o Zema pode ouvir. Aí Aí depois ele vai fazer um vídeo falando que é mentira. que a Copasa Aqui, não ó, é aqui, ó. Isso, Renata, tal, da, uma Renata, empresa ruim. Renata, então, da, área, assim, Renata da área de segurança da Copasa. Ele entrou na Copasa originariamente na área de segurança. Formou advogado, tá? Atuou na área lá e tal, tudo mais. Mas ele entrou como técnico de segurança. Quem desenvolveu a tecnologia de segurança na Copasa foi empregado da Copasa. Sim. E que Foi hoje não é empregado da valorizado. Copasa, que Cara, hoje não é valorizado. Aqui, ó, sistema de distribuição, válvula de pressão, tal, essas coisas todas que permite que a Copasa não tenha os desastres que tem no Rio de Janeiro e São Paulo, por causa das várias manobras que são feitas aqui, Eduardo, por exemplo, na cidade de Belo Horizonte, entendeu? Você vê que desastres aqui, com rompimento de adutora, não existe. Sim. O Rio de Janeiro, igual eu estava falando anteriormente, morreu gente lá por causa disso. Aqui não existe. Quem desenvolveu isso foi trabalhador trabalhadores da da própria Copasa. De Então, assim, graça. Nessa região, assim, só para finalizar a questão do PPP, a questão se passa, na verdade, por uma concepção sobre uma coisa muito básica que essa população tem que se perguntar. Muito básica, muito básica, muito básica. O preço da conta d'água vai ficar menor? Eu registro isso em cartório a hora que vocês quiserem. Duvido. Eu tenho certeza Que não. que não. Sabe por que não? Porque o custo de uma ligação de água na Copanor já é mais barato do Brasil. Sim. Como é que você vai conseguir fazer remuneração do capital da empresa que vai estar lá, tá? Ao mesmo tempo, deixar a atividade lucrativa em uma região semiárido, onde você tem problemas socioeconômicos graves. Isso é piada. Agora, por último, eu queria só dizer uma coisa. Esse aspecto concorrencial que eles falam sobre privatizações é um aspecto concorrencial que na Inglaterra eles chegaram a propor prisão, né, de algumas pessoas que lidavam com questões de saneamento lá por mais ou menos por isso. Aqui no Brasil não vai chegar a tanto porque infelizmente as coisas são levadas em outro ritmo. Mas você veja bem uma coisa, eu vou te dar só um dado, Nascimento. Só um dado para finalizar essa questão toda de PPP. Você tem N documentos sobre essa PPP e você tem uma modelagem. A modelagem praticada naquela PPP é uma modelagem que me lembrou muito a modelagem da SEDAI. O Eduardo estava lá no BNDES, em que a gente questionou o seguinte ponto para a superintendente de infraestrutura do BNDES. Em tese, deveria ser uma das pessoas que mais entendem sobre privatizações e modelagem de PPP no Brasil. Engraçado. Vocês falam sobre concorrência, sobre tomada de modelagem, que é a modelagem que vai dar origem a um aspecto concorrencial. Mas como é que vocês fizeram um erro de 4 bilhões de reais na modelagem da SEDAI? Que foi para a conta d'água agora, tá? 4 bilhões de reais, gente, é metade da Copasa. Isso foi um erro que eles fizeram. Está público aí, ó. Vocês procuram erro, modelagem, SEDAI e tal. Aí ela fala o seguinte, não, mas isso é com relação à primarização dos dados. Ou seja, quem desenvolve, lá tinha uma cidade que tinha Queimados, que eles falaram que tinha 48% de esgotamento sanitário, foi ver, tinha 0. Então, assim, as pessoas têm que entender que quem desenvolve essas modelagens, esses documentos, essas questões técnicas, entre aspas, tem ali por trás uma ideologia. Não é que eles estão fazendo um aspecto concorrencial o mais imparcial possível. Não existe concorrência no capitalismo. O que existe é concentração de capital para remunerar mais capital e uma criação de oligopólios e monopólios, igual a gente está vendo no setor saneamento do Brasil. Então, assim, Nassa, eu não tenho a menor dúvida que essa modelagem criada para uma EGEA, para um Iguá, né? Ela vai fazer o quê? Ela vai, além de deixar as contas de água mais caras, instaurar um sistema de engenharia financeira avançado no semiárido, onde você possivelmente, sim, vai ter problemas muito sérios de questões sanitárias, de questões hidrológicas, de questões econômicas, porque sem água, se você não vive sem água, você vai desenvolver economia sem água. Então, assim,
finalizando mesmo, que eu já delonguei muito, nessa questão toda relacionada ao PPP, Ele acha que delongou. Não, A ele falou, PPP. eu vou finalizando 3 vezes. a PPP, mas é porque é um tema que realmente... Na quinta ele para. É um tema que realmente eu ficaria 100 horas aqui discutindo isso aqui, porque, cara, isso na PPP, o que vai acontecer possivelmente, e o que já está acontecendo em São Paulo, é que quem promove esse processo não sofre as consequências dele. Correto. Certo? É igual o pessoal Esses perguntou ali, ó, prefeitos vai lá, pagar agora, minha conta? eu ficaria esperto, porque tem prefeito lá que foi eleito em primeiro mandato. Em 8 anos, dá pra você acabar com a carreira política muito facilmente. Em 4 já dá, em 2 já dá. Então, assim, é uma questão de perceber como, na verdade, esse processo lá vai trazer irrevogavelmente um prejuízo à população. Agora, eu continuo com a minha postura de achar que a gente tem possibilidade, sim, de barrar esse processo por várias vias de fato. Só pra Mas finalizar, principalmente deixa eu finalizar pra porque você. esse é um processo Deixa eu finalizar para você, Lucas. ruim, né? Finalizar para você. Olha, se não fosse essa casa aqui, se não fosse a atuação dessa direção, principalmente dessa direção hoje do sindicato, né, anterior a essa agora, a Copasa já tinha sido privatizada. A Copasa já tinha ido pro saco. Entendeu? Se não fosse somente aí depois da doada para cá, entendeu? A quantidade de eventos que a gente tem feito, de participação, ir a Brasília, conversar com deputados, com senadores, né? Com a nossa Assembleia Legislativa aqui, com os movimentos sociais de maneira geral, se não fosse isso, a Copasa já tinha sido privatizada. E também eu Entendeu? tive convencimento Entendo. dos municípios, né, que são os responsáveis direto pelo Sim. serviço, É. mostrar para eles o princípio de responsabilidade, né? Porque hoje eles são totalmente Não, irresponsáveis. e é essencial. Quando o governador fala em PPP, ele esquece, né, Uhum. de que quem ele está indo e quem vai ficar com prejuízo é a população, é o consumidor e é o município, que não vai crescer, que vai piorar o serviço, vai piorar a qualidade do serviço que é prestado e vai dificultar o acesso ao saneamento. Agora, pela cada população. o município tem que tomar vergonha na cara, entendeu? E criar lá um setor, um órgão, entendeu? Popular, né? Com a participação do povo, para, entendeu? Denunciar. Para fiscalizar o saneamento Denunciar, dá o prestado. direito de denúncia, né? Entendeu, né, Eduardo? Para que a população participe realmente Sim, da gestão do Não, serviço, conheça Sim. o contrato, o tipo de serviço que a Copasa é obrigada a prestar, porque não adianta ficar só reclamando, a Copasa é isso, Copasa é aquilo, Copasa faz tudo errado, faz não sei o quê, entendeu? Se eles que têm a concessão de serviço, se eles concedem o serviço, não conseguem fiscalizar. Ô, Nassa, só te E dar sem a participação do povo, o que vai acontecer é o que está acontecendo no Rio de Janeiro e São Paulo. A mesma coisa vai acontecer em Belo Horizonte. Né, Só né, te dar Eduardo? um- Então só te dar é um dado, fundamental Nassa. isso. Você falou que os municípios têm que criarem mecanismos políticos de controle populares para isso. A gente tem aí os planos municipais de saneamento básico, os PMSBs, e que, sim, expandem esse foro de participação popular da população Sim. no saneamento, principalmente com relação a conselhos municipais de saneamento básico. Eu já fui do Conselho da Cidade em Belo Horizonte, então eu sei como é que funciona. O que é mais O Sindago já engraçado- participou lá. Nesses municípios todos têm, em sua maioria, uma estrutura criada. O que é mais engraçado é que no diagnóstico deles, né, que eles têm uma parte lá sobre diretrizes políticas de saneamento básico, só tem um município em que tem dados preocupantes, na verdade, assim, sobre saneamento de fato, tá? Isso não é negável, não, é uma região de fato complicada. E esse município, na verdade, é o único município onde não foi a Copasa, nem Copanor que não criou a política, foi de um município de responsabilidade da Funasa criar essa política. Então, assim, uma leitura nesse documento é uma evidência de que a Copasa e de que a Copanor estão operando bem saneamento lá. A Funasa teve N complicações com relação à participação dela no saneamento. Ainda tem, até de foro de financiamento. Sim. Então, assim, olha pra você ver, eles dão um diagnóstico de onde não é Copasa que tá com problema, né? Então, assim, nesse município em específico, e nessa região específica, a coisa que mais me preocupa, o Eduardo sabe disso, vocês sabem disso, é que a lógica lá não é só uma lógica de financiarização do saneamento e de uso e de financiarização da água, mas é dar uma outra perspectiva sobre o uso de águas. A gente está passando por uma crise climática,
A gente vai continuar passando. É uma região complexa na produção ainda de alimentos e tudo mais que vai ter lá. E com divisões de bacias também complexas. Não Uma pergunta aqui, Eduardo. Será que a gente tá vendo, principalmente no Vale de Jequitinhonha, e você conhece bem a região lá, porque você é vizinho, né, da região, a expansão aí de exploração de minerais raros. E a gente sabe o quanto isso gasta de água. Não será que essa abertura do governo Zema nessa região, Renato, para nas parcerias público-privadas, sei lá, ou empresas privadas para gerir lá prestar o serviço de saneamento, não seria uma forma, Eduardo, de abrir isso, de facilitar esse uso da água ali naquela região, não? Para mineração. Para mineração? Ô, Nascimento, eu vou deixar para responder essa sua pergunta em um outro podcast, porque nós já estamos aqui com quase 1 hora desse podcast que a gente estava falando sobre, que era para falar sobre os impactos das privatizações, aumento de água, aumento de fatura, né? Se a conta de água da Copasa é cara ou barata, a gente detectou aqui que ela é cara e pode ficar mais cara. Lucas explicou muito bem que a tarifa da Copanor, né, é a tarifa mais barata que tem no país. E ela não é privada, né, Lucas? Nem de economia mista. O custo. Ela é uma empresa pública. Ela é uma empresa pública, né? O custo é mais barato hoje. A tarifa de água da Copanor é mais barata. Mais barata e o custo de ligação. Isso, o custo de ligação, por inúmeros motivos, né, que faz ela ser mais barata. E, infelizmente, tem um motivo que é também o salário do pessoal, né? Infelizmente, né? Exatamente. Mas é uma outra discussão. Por isso que eu não quis falar muito da questão do custo também, porque são inúmeros custos que fazem a Copanor oferecer uma tarifa de água mais barata. Infelizmente, prejudica o trabalhador para oferecer um serviço social à população. Ela poderia, Nascimento, oferecer uma tarifa de água barata, colocando um salário digno para os trabalhadores que estão na Copanor, porque eles merecem. São pessoal qualificado. Mas, como eu disse, essa pergunta, a resposta para a sua pergunta, eu acho que poderia caber em outro podcast, até porque se eu for responder aqui, o Lucas vai querer responder isso na minha resposta, que vai ficar mais 20 Isso minutos. vai acabar nunca, E não. a gente não acaba esse podcast. Mas enfim, né? Tá bom. Antes de terminar, tem um assunto que você falou e eu gostaria de comentar sobre. Você falou bem assim, a Copasa até hoje não foi privatizada. Eu acho que foi Renato, acho que foi você mesmo. Não foi privatizada graças a essa gestão do sindicato. E citou, assim, de forma bem tímida, algumas que passaram. Eu queria ampliar essa afirmação sua, porque eu não concordo com a tese de que a Copasa não foi privatizada por causa dessa gestão. A Copasa não foi privatizada porque existe sindicato, né? Quando eu entrei na Copasa pública, ela já tinha mais de 40 anos. Eu não nego que houve sempre, a luta sempre foi essa. Eu digo o seguinte, que hoje as condições que essa direção tem para fazer esse tipo de trabalho é diferente. Né? E os obstáculos também, né? Antigamente não tinha 14026. Você enfrenta um lobby de 300 milhões de reais. Hoje, as condições que o sindicato tem hoje de fazer esse tipo de trabalho é muito melhor. Não tinha essa onda da extrema-direita, não tinha um lobby de 300 bilhões de reais com um oligopólio de 4 empresas, não tinha 14026. Aqui, sinceramente, o sindicato sempre lutou com isso. Mas hoje, como a gente tem sofrido mais um ataque, né, principalmente desse governo, né, a resposta tem sido à altura, é isso que eu disse. Isso que eu digo, entendeu? A resposta tem sido à altura. Eu não posso deixar de valorizar o sindicato em si. Né? Vocês enfrentaram a ditadura militar. Só para concluir o raciocínio aqui, Lucas, é porque nós estamos de fato encerrando, porque senão a gente não encerra nunca esse podcast. Eu agradeço pelo reconhecimento, eu acho que a gente sim faz uma luta aqui à altura, né? Os embates que a gente tem com a própria diretoria da Copasa, com o governo do Estado, as idas lá no Congresso Nacional, conversando com senadores, com deputados federais, até com os ministros, né? Secretário-geral, igual a gente já foi algumas vezes, presidente do Senado, da presidência da República, BNDES. Eu acho que isso mostra, de fato, a qualidade da nossa atuação no mandato enquanto eu sou o presidente. Mas eu não posso deixar de reconhecer que a Copasa hoje não foi privatizada, não foi por causa desse mandato.
A Sim, Copasa ela sim. não foi privatizada porque existe um sindicato. Sim, correto. E esse sindicato, desde quando ele nasceu, e eu não estava Ah, nem não. jogando bolinha de gude, porque eu nem nascido era, né? Quando esse sindicato nasceu, ele já existiu uma necessidade Com certeza. de luta para manter o saneamento público, porque a Copasa nasceu pública. Né? E aí teve um histórico na Copasa, e você sabe muito bem disso, né? Que fez com que a Copasa se tornasse uma empresa de economia mista, que não é ponto para esse debate, viu, Lucas? Não é ponto para esse debate, mas que fez com que a Copasa se tornasse uma empresa mista. E aí, de lá para cá, a gente veio com uma luta aí, eu não estava no sindicato, uma luta contra as privatizações. Então, de fato, isso aqui é um mérito da categoria, é um mérito de toda a diretoria que passou a ter eu chegar aqui para ocupar um espaço no sindicato. Então, são lutas que vieram do passado e que a gente tenta simplesmente, nesse cenário que o Lucas colocou aqui, porque se eu for colocar aqui, eu vou ficar o dia inteiro colocando também, que naquela época não tinha marca legal de saneamento, não tinha reforma trabalhista, não tinha não sei o quê, um monte de coisa, Antes né? de você finalizar, só quando a Copasa houve a abertura de capital da Copasa, a Copasa seria privatizada, né? Sim. Então aquela diretoria ali teve um mérito fantástico naquela época, Tá entendeu? reportes. Sim, Tá lá. era para ser privatizada. Foi privatizada o Crédito Real e o Benji, E- né? A Copasa e a Semig não foi privatizada porque houve uma luta naquele momento ali, Acabaram né? com a econômica. Exatamente. Semig chegou a Acabaram ser com a Caixa Econômica, Semig né? chegou a ser Estadual. privatizada. Então, o que eu digo é o seguinte: nesse momento agora, essa diretoria e a diretoria passada enfrentou uma barra tremenda, né? E tem se capacitado cada vez mais e dado mais condições, inclusive junto com os trabalhadores. Quantas passeatas nós fizemos aí, né, nos isso aí, últimos anos, entendeu? Mas vou dizer, Então, a participação da categoria é fundamental. Eu acho que a gente deve encerrar. Lucas, vamos encerrar esse nosso podcast, porque senão vamos ficar aqui hoje o dia inteiro. A gente pode discutir esse assunto em outros podcasts. A gente prometeu fazer aqui em apenas 50 minutos, e a gente está em 55 minutos. Eu queria agradecer a sua participação, Lucas Sonaco, por estar aqui hoje fazendo esse bate-papo. Agradecer o Renato Rodrigues de Oliveira por ter colaborado com esse debate, da importância da gente lutar para manter uma Copasa 100% pública, que hoje não é, infelizmente, uma empresa de economia mista. Agradecer a experiência do companheiro Nascimento por ter colaborado com esse debate também, e a gente promete, em outras ocasiões, a gente aprofundar nesses assuntos que também me interessam. Mas quando eu corto é que, infelizmente, a gente já passou aqui o nosso tempo, a gente pode abrir outros podcasts para discutir as lutas sindicais, para discutir as empresas que foram privatizadas, enfim, né? Tudo aquilo que a gente faz no dia a dia. Agradecer a todos vocês, e de fato a gente tem que encerrar o nosso podcast, e assim a gente encerra. Tamo junto, pessoal. Valeu. Isso aí.